A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde falamos sobre a Bíblia e as profecias do fim dos tempos. No vídeo de hoje, vamos abordar uma questão que intriga muitas pessoas: quem são os 144 mil selados do livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia e revela os acontecimentos que precederão a volta de Jesus Cristo e o estabelecimento do seu reino eterno. Entre esses acontecimentos, estão os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, que trarão juízo sobre a terra e seus habitantes. Mas antes que esses juízos sejam desencadeados, o capítulo 7 do livro de Apocalipse nos mostra uma visão de 4 anjos que seguram os 4 ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. E outro anjo sobe do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e ordena aos 4 anjos que não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados os servos de Deus nas suas testas. E o número dos selados é das 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas quem são esses 144 mil selados? Por que eles são selados? E qual é o seu papel no plano de Deus? Essas são as perguntas que vamos tentar responder neste vídeo, com base na Bíblia e nas diferentes interpretações que existem sobre esse assunto. A primeira coisa que precisamos entender é o que significa o selo de Deus. Na Bíblia, um selo é um símbolo de propriedade, proteção e autenticidade. Por exemplo, no livro de Ester, o rei Assuero selou com o seu anel as cartas do que enviou aos seus súditos, para mostrar que eram de sua autoria e autoridade. No livro de Daniel, o rei Dario selou com o seu anel a pedra que fechou a cova dos leões, onde Daniel foi lançado, para que ninguém pudesse alterar o seu decreto. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz que os cristãos foram selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida por Deus. Portanto, o selo de Deus, na testa dos 144 mil selados, significa que eles são propriedade de Deus, que eles estão protegidos por Deus e que eles são autênticos servos de Deus. O selo de Deus também os distingue daqueles que receberão a marca da besta, que é o símbolo de adoração e submissão ao anticristo, o falso Messias que se levantará no fim dos tempos para enganar e perseguir os que não se dobrarem diante dele. A segunda coisa que precisamos entender é quem são os 144 mil selados. A Bíblia diz que eles são de todas as tribos dos filhos de Israel, e lista 12 mil de cada uma das 12 tribos. Mas essa lista tem algumas peculiaridades. Primeiro, ela omite as tribos de Efraim e Dan, e inclui as tribos de Levi e José. Segundo, ela não segue a ordem tradicional das tribos, mas começa com Judá, a tribo do rei Davi, de Jesus Cristo, e termina com Benjamim, a tribo do apóstolo Paulo. Essas peculiaridades levaram alguns estudiosos a sugerir que essa lista não é literal, mas simbólica, e que os 144 mil selados não são necessariamente judeus de nascimento, mas representam o povo de Deus de todas as nações, línguas e povos. Essa interpretação se baseia no fato de que a Bíblia usa o termo Israel tanto para se referir ao povo judeu quanto à igreja, que é chamada de Israel de Deus, Israel espiritual e descendência de Abrão pela fé em Cristo. Outros estudiosos, porém, defendem que a lista é literal, e que os 144 mil selados são realmente judeus de nascimento, que se converterão a Cristo durante o período da grande tribulação, que é o tempo de angústia que virá sobre o mundo antes da volta de Jesus. Essa interpretação se baseia no fato de que a Bíblia distingue entre Israel e a igreja, e que Deus tem um propósito específico para o seu povo escolhido, que ainda não reconheceu Jesus como seu Messias. A terceira coisa que precisamos entender é qual é o papel dos 144 mil selados no plano de Deus. A Bíblia não diz explicitamente qual é a missão desses servos de Deus, mas podemos inferir algumas coisas a partir do que ela diz sobre eles. No capítulo 14 do livro de Apocalipse, vemos os 144 mil selados em pé com o Cordeiro no Monte Sião, que é uma figura do céu. Eles têm o nome do Cordeiro e do Pai escritos nas suas testas, e cantam um cântico novo diante do trono de Deus, que ninguém mais podia aprender, senão eles. Eles são descritos como virgens, que não se contaminaram com mulheres, que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Eles são também chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro, e de irrepreensíveis diante do seu trono. Essas características nos mostram que os 144 mil selados são pessoas consagradas a Deus, que têm uma comunhão íntima com Cristo,
que são fiéis e obedientes à sua vontade, que são puros e santos diante de Deus, e que são os primeiros frutos de uma grande colheita de almas que virá na grande tribulação. Alguns acreditam que os 144 mil selados serão pregadores do Evangelho, que levarão a mensagem de salvação a todas as nações, línguas e povos, antes que venha o fim. Outros acreditam que os 144 mil selados serão testemunhas de Cristo, que darão o seu testemunho pessoal de fé e esperança, mesmo diante da perseguição e da morte. Seja como for, o que sabemos é que os 144 mil selados são um exemplo de dedicação e fidelidade a Deus, que nos inspira a também buscarmos a sua face, a seguirmos o seu Filho, e a nos prepararmos para o seu retorno. Pois, como diz a Bíblia, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e que tenham aprendido algo novo sobre a Bíblia e as profecias do fim dos tempos. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal para não perderem os próximos vídeos. Fiquem com Deus, e até